Depois da declaração de Yuri Castilho no pós-jogo, eu fiquei me perguntando hoje, velho. Meu irmão, será que Márcio Goiano vai ser efetivado aí nos próximos dias? Eu não vou negar que eu não esperava ele ser efetivado hoje, não. Não vou negar. Mas depois da declaração de Yuri Castilho, que ele falou que, pô, o grupo tá gostando, tá dando certo, né? Meio que por que trocar nas entrelinhas? Por que trocar de treinador se tá dando certo com o Márcio Goiano? Ficou muito essa sensação. Por quê? Porque Márcio Goiano tem um grupo em mãos, né? Eu fiz um vídeo aí sobre a efetivação de Márcio Goiano e faltou eu dar um destaque para isso. Ele tem muito grupo nas mãos. O grupo corre por ele. Ele é um ótimo gestor de grupo, diferentemente de Roger Silva, que ele meteu a pala na coletiva de apresentação do América Mineiro, falando que não teve atrito nenhum, não teve conflito interno nenhum. Faltou pessoas para defender Roger. E ele foi demitido de forma injusta e precoce. E ele até soltou a seguinte aspas. Minha demissão... como é que foi que ele disse? Minha demissão foi precoce. Faltou alguém para me defender. E ele soltou mais uma aspas que eu falei assim, velho, é surreal que ele tá falando isso, velho. Ele meio que se blindou, né, na coletiva de apresentação lá no América Mineiro. Bom, fato é, a demissão de Roger para mim foi justíssima. O trabalho dele era fraco e a gestão de grupo que ele tinha com o grupo era péssima. Tá? Então, assim, para mim ele foi demitido corretamente. Agora, a efetivação de Márcio, sei não, viu? Não sei se isso foi num bom time, não. Eu acho que não. Mas vamos torcer para que dê certo. Vamos acompanhar aqui agora a coletiva de Ítalo Rodrigues. Mais um dia de vida, a oportunidade de estar aqui, né, fazendo aquilo que a gente ama, trabalhando num clube que a gente ama, né, e vindo, né, apresentar a efetivação do Márcio, a chegada do Edson, né, uma dupla que eu tive a oportunidade de trabalhar anteriormente, né, sacamos bons resultados, ficamos 18 jogos invictos, né, Márcio? Que a gente consiga bater esse recorde. E, né, agradecer a... Contexto, tá? Contexto, tenho que parar aqui. Atos até publicou lá no perfil dele no Twitter que o Sport basicamente pegou toda a comissão do Náutico lá de 2019, quando o Náutico estava na Série C. Aí você lembra, quem era o treinador? Márcio Goiano. Quem era o auxiliar técnico daquela temporada? Foi Edson Miolo. Quem era o executivo? Ítalo Rodrigues. Preparador físico, não lembro agora de cabeça. O analista de desempenho, hoje de mercado, tá no Sport também. Só falta Diógenes Braga, ele até publicou isso no Twitter. E é uma verdade, toda a comissão do Náutico lá de 2019 na Série C tá no Sport na Série B de 2026. Isso é uma crítica de certo modo? Dá para você criticar isso? Dá para criticar. Mas não dá para falar, olha aí, então o caminho do Sport é a Série C do Campeonato Brasileiro. Não. Até porque os profissionais eles podem evoluir ao longo das temporadas. Tipo, alguém aí acha que Eric seria uma contratação ruim pro Sport em 2026? Claro que não, pô. Seria uma excelente contratação, pô. Eric, que já jogou no Náutico lá atrás, em 2017, surgiu na base do Náutico. Então, os profissionais evoluem, passam por um processo de evolução, né? Só que, dito isso, Márcio Goiano vem de um péssimo recorte nos últimos 7, 8 anos. Aparecidense, Goianésia, Goiatuba. Velho, só times inexpressivos que ninguém conhece. Central de Caruaru. Então os trabalhos de Márcio foram muito fracos. Essa é que é a realidade. Edson Miolo de auxiliar técnico, meu amigo, é inacreditável também. Então assim, não me passa uma perspectiva, sendo bem sincero, muito grande. Se a gente for parar para analisar os nomes e o currículo de cada um deles no recorte recente, mas o Sport é o Sport, né? O Náutico é o Náutico. São duas prateleiras completamente diferentes. Até porque o Sport tem elenco para brigar para subir e tem elenco que dá para subir se reforçar lá no meio da janela, lógico, com qualidade, né? Aí vamos ver se o senhor Ítalo Rodrigues vai fazer um bom trabalho ou não, hein? Aí de olho nele, porque no Vitória ele até que foi bem em 2023, mas em 2024 foi ridículo. No Criciúma não foi bem. E eu não acho que é um executivo de primeiro escalão de Série B. Não acho. Tudo que o Márcio fez até aqui foi muito importante,
né? A gente, essas semanas, enquanto... Óbvio que a gente respeita, e aqui eu queria falar diretamente ao torcedor do esporte que está ansioso, que vem de um ano difícil, né? Mas pedir, obviamente, o voto, primeiramente, de confiança, né? De um trabalho no qual a gente faz de forma muito profissional, né? Quando a gente começa o planejamento final de dezembro, a gente já tinha em mente em trazer um treinador identificado com o clube. Pegamos esse gancho e trouxemos um auxiliar da casa, identificado com o clube, né? Agora um auxiliar técnico também identificado com o clube, ambos campeões com a camisa, né, do esporte, jogando como jogadores. E o departamento, eu posso falar, né, pelo departamento, o Lucas está aqui, o Marcos não está, mas como departamento, em todo o tempo a gente teve de forma muito serena e muito profissional, tratando o futuro e o que seria o melhor para o clube. E desde lá de trás, a gente já escolhe um auxiliar da casa, que nunca tinha sido auxiliar, que seria o caso do Márcio, para caso a gente houvesse a necessidade, a gente pudesse ter a chance de entregar o trabalho na mão deles. Veio a oportunidade, né? Infelizmente tivemos que passar por uma troca, veio a oportunidade do Márcio assumir, né, através do ambiente que a gente tem hoje. Né? Um ambiente Essa chadeira não é daqui de casa não, viu, gente? É do som lá da Ilha do Retiro. excelente. Os resultados, os treinamentos. Então, eu acredito que é bem normal, né? É o caminho natural, não é normal, é o caminho natural a efetivação do Márcio por tudo que ele vem se dedicando, né? Pelos atletas terem abraçado ele, pela comissão da casa ter dado suporte para ele. Então, a gente não poderia fazer diferente e deixar de dar oportunidade para um profissional que tenho certeza que ama esse clube como eu amo, como o Lucas ama e como o torcedor ama. Então, eu queria deixar essa mensagem de boas-vindas, mas de continuidade, né, com o Márcio. E que dizer, Márcio, que Deus te abençoe, né, te capacite, que a gente consiga ter, né, e manter esses bons números que a gente vem construindo. Hoje a gente teve a oportunidade de abrir uma roda, de sentar com Olha a pipoca aí, irmão. Vai estourar, hein? os atletas, de dar a oportunidade para a gente falar. E é muito bom quando você sente que está todo mundo na mesma sinergia e todo mundo querendo a mesma coisa. Né? Então isso é um projeto nosso, uma ideia nossa, mas é uma vontade que todo mundo tem de final do ano a gente estar comemorando os nossos objetivos. Então seja bem-vindo, Márcio, seja bem-vindo, Edson, e Deus abençoe o trabalho de vocês. Boa noite a todos. Como o Ito falou, né? Nós conhecemos bem o clube, conhecemos bem a força do torcedor, Rapaz, o som tá ruim, viu, velho? Tá pipocando demais. conhecemos a importância de vestir essa camisa e buscar os resultados. Então eu só tenho a agradecer, né? Como nós já falamos, como eu também em outras ocasiões falei para todas as pessoas que eu cheguei no clube para ser o auxiliar, procurar ser leal com os profissionais que aqui estavam, procurei ajudar da melhor forma possível. E aí houve essa troca. E aí coube a mim, né? Como auxiliar, lógico, com essa experiência, a vivência. O futebol também me proporcionou essa leitura, essa tranquilidade, em função de ter sido capitão em todas as equipes que eu joguei. Então, nos momentos bons, nos momentos ruins. E eu procurei, de uma certa forma, estar em todos os setores, né? Então, para mim, foi de muito valor esse tempo que eu passei ali como auxiliar do clube, em todos os setores, né? E no momento que eu assumi a equipe, a gente sabia da importância que era virar essa chave em função de resultados, da competição que se iniciava, que era a Copa Nordeste. A gente Agora foi um alívio pros meus ouvidos, velho. Porra. soube aproveitar bem os jogos, soubemos aproveitar bem os resultados. E o brasileiro, a gente sabia da dificuldade, e a dificuldade que é essa competição, né? Nós sabemos que esse início tem essa dificuldade, essa disputa, e a gente vai em luta, a gente vai buscar todos os resultados possíveis. Nós temos realmente um staff maravilhoso em todos os momentos que a gente, em treinamentos, em concentrações, em jogos, eu senti uma energia muito positiva, né? Hoje eu exaltei para alguns funcionários a importância e eu sentia isso deles. Então mostra que o grupo está unido, é todo mundo esporte, né? Isso aí a gente sente essa... Quando a gente vai tomar um café na cozinha, vamos ao almoço, é muito positivo isso. Então eu fico muito feliz, porque a luta é longa, mas isso aí dá uma alegria para a gente todo dia, né? Chegar no centro de treinamento, para a gente realizar o nosso trabalho. Então é isso aí que a gente vai procurar fazer, procurar dar tranquilidade para os atletas. A diretoria tem dado esse apoio para a gente, né, em todos os sentidos, né? Tem aqui a diretoria no dia a dia de cobrança, que isso aí faz parte, tem a parte da diretoria com relação à parte financeira, tem dado todo esse suporte também, que é muito importante. Então é isso aí que a gente quer, né? Toda essa união para que a gente faça um esporte vencedor, porque a gente sabe
a força dessa camisa e sempre aqui enaltecer, sempre o torcedor, né? O torcedor ele sempre faz presente, ele vai nos cobrar. Passei para os atletas, né? A responsabilidade sempre aumenta, a minha responsabilidade também, né? Ela aumenta e eu espero conquistar, porque eu já conquistei um acesso na competição, no Figueirense, e espero repetir novamente aqui no esporte. Pois bem, ele falou sobre o trabalho dele no Figueirense, né? Rapaziada, velho, é inacreditável. Eu não quero ser o chatão aqui não, porque eu não tenho nada contra Márcio Goiano e torço muito para que ele dê certo. Mas estamos aqui no modo de análise crítica mesmo, tá? Tem muito pra onde correr não. Velho, tu pega a carreira de Márcio Goiano, tu dá um Google aí. Vamos analisar os últimos trabalhos de Márcio Goiano. Mais uma vez, vou fazer aquele exercício. Finge que não é Márcio Goiano. O cara fez um trabalho lá em 2017/18 na Aparecidense. Em 20 jogos, foram 7 vitórias, 8 derrotas, 8 empates e 5 derrotas. Depois ele treinou o Náutico, 43 jogos, na Série C, hein? 22 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Aí depois ele pega o River do Piauí, a Jataiense, o Central de Caruaru, o Goiatuba, o Centro-Oeste e o Goianésia. Eu citei aqui uns 3, 4 times que muita gente que está acompanhando essa live nem sabe que existem esses times. Então assim, exclui que é Márcio Goiano, finge que é qualquer um que o Sport acabou de contratar. Mas assim, o nível de rejeição é papo de Gilmar Dalpozo em 2022. Tipo, o cara já chega demitido aqui, pô. E foi exatamente assim que aconteceu com o Dalpozo. Dalpozo vinha de um trabalho no Joinville na Série D, pô. Ninguém nem mais lembrava de Gilmar Dalpozo. Aí o Sport foi lá e Gilmar Dalpozo. Chegou super pressionado e acabou fazendo um bom trabalho dentro das suas limitações, tá? Aí tá. Márcio Goiano, treinador, Transfer Market. Vamos pegar aqui o currículo geral de Márcio Goiano antes dessa passagem no Náutico, no Centro-Oeste, na Jataiense, Vamos lá. A última vez que ele fez um trabalho aí de acesso, né, enfim, da Série B para a Série A, foi em 2012, tá, gente? Lá em 2012, cara, em 15 jogos aí, vou até confirmar aqui com vocês, ó. O início da carreira de 2012 não, 2010, foi mal. O início da carreira de Márcio Goiano foi um início até relevante, né? Figueirense, Série B para Série A. Grêmio Barueri, para quem não se lembra, já jogou Série B e tal, já brigou para subir para Série A, beleza. São Caetano. O São Caetano hoje ninguém nem sabe mais que existe. Tem uma galera que tá me acompanhando aqui no chat que tem tipo 20 anos, 19 ou até mais novo do que isso. Tem uma galera que nem sabe que time é esse, talvez, o São Caetano. Ou talvez pode até saber, mas nunca viu o jogo do São Caetano na vida. Tem uma galerona aqui que nunca viu o jogo do São Caetano na vida, tá? Que começou a acompanhar o futebol com 6, 7 anos, o São Caetano já estava em decadência, tá? Mas nesse momento aqui ainda era o São Caetano forte, de Série B/A ali. Não era um time fraco, não. Não era um time de Série C, D, não. Nesse momento ainda era um time ali de certo modo forte. Já foi mais forte em outros momentos e tal, beleza. Mas era um time bem chato do interior paulista, beleza. Eu nem sei hoje como é que anda a situação do São Caetano, tá? Sendo bem sincero. Aí pegou Goiás, Criciúma, porra. Os primeiros 5 trabalhos de Márcio Goiano lá atrás como treinador, eu nem tô analisando se foi bom ou ruim, tá, gente? Eu só tô analisando os clubes que ele treinou. Clubes de certo modo relevantes. Aí pegou o ABC, aí já dá aquela queda. Figueirense, CRB, Mojimirim, Vila Nova. Aí ficou circulando, né? Aí, de fato, de 14 pra cá, aí é um penhasco, né? O Cuiabá de 2015 não é o Cuiabá hoje de Série B/A não, tá, gente? É o Cuiabá de Série Z. Mojimirim, Aparecidense, aí Figueirense, aí Aparecidense, Náutico, River, Jataiense, Central, Goiatuba, Centro-Oeste e Goianésia. É um currículo, assim, bem, bem fraco mesmo, né? Bem, bem fraco. O Barueri jogou Série A em 2008 e 2009, Luiz. Então, exato, é por isso que eu falei Série B/A, tá? Série B/A. O São Caetano faliu. Chegou a falir já, foi? Já era, né, velho? Cara, que fase que tá o São Caetano, hein, meu irmão? Tá bom, idoso de 27 anos. Não, porra, é porque tem uma galera que me acompanha que é nova, pô. Que tem 15 anos, 16, 17, 18. E que não acompanhou muito São Caetano. E eu não peguei o prime do São Caetano. Eu peguei o São Caetano ali, Série B/A, mas quando o São Caetano ganhou um título expressivo, foi lá em 2000 e sei lá. Chegou em final. O São Caetano chegou a bater final de Libertadores, se eu não me engano. E acabou perdendo.
mas foi lá em sei lá quando, 2002, 2003, alguma coisa desse tipo. Eu não peguei essa época. Foi 2002, né? Contra o Boca Juniors, que não, foi contra foi em 2002 que perdeu pro Olímpia do Paraguai. Eu pensei que fosse contra o Boca Juniors. Lá em 2002. Eu não peguei. Isso aqui foi o Prime do São Caetano, tá, gente? Vou deixar bem claro. Eu não peguei esse Prime aí, não. Aí também já é demais. Bom, vambora. Vamos voltar aqui pra coletiva de Márcio, tá? Depois eu vejo o negócio que Edinho postou aí no Twitter. Depois eu dou uma olhada nisso. Lulu, o São Caetano joga a A4 do Paulistão com o time da minha cidade, Leme. Então faliu, né? Acabou. Infelizmente. Vamos voltar a acompanhar. Será que o Mirassol vai ter essa trajetória, velho? Porra, bateu Série A, bateu vaga em Libertadores, vai despencar e falir? Eu acho que não. Acho que o Mirassol tem projeto a longo prazo. Projeto a longo prazo que eu falo pra ficar, sim, nos holofotes a nível nacional. Quando eu falo em holofote ser competitivo em Série B, pelo menos, tá? Por boa parte dos próximos 5, 6, 7, 10 anos. Boa noite a todos. Estou vendo amigos aqui. Eu não peguei a época do Adax, não. Isso é importante, né? Não poderia negar o convite do meu amigo e meu irmão Márcio, né? Lá atrás, né? Tive a honra e o prazer de jogar com ele aqui nesse clube, fazer história aqui também nesse clube, né? Estamos aqui de volta, né? Então estou muito feliz, muito motivado, né? De estar voltando aqui, a trabalhar do lado dele e voltar aqui no esporte novamente. Então estou muito feliz. Queria agradecer a diretoria também pela confiança, né? E é como o Márcio falou, né? A gente temos uma história dentro do clube, né? Então agora é dar continuidade, pensar sempre nas coisas positivas e que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível e vai acontecer com certeza, né? Então estou muito feliz. Já sei para quem vai aprender. Boa noite. Rapaz, a primeira pergunta que eu faria era uma pergunta até meio que anticlímax, né? Márcio, quando você for demitido no futuro, em algum momento você vai ser demitido, ou você vai querer sair, sei lá, irmão. Você vai voltar a ser o auxiliar da casa e Edson Miolo vai sair do clube ou não? Ou você vai ser demitido junto com Edson Miolo e não voltam mais para o esporte? Eu queria saber a resposta e o posicionamento de Ítalo sobre isso. Ítalo, Márcio, Edson, Lucas. Ó, que prazer, né? Tá aqui. Eu não sabia do Edson Miolo, fiquei sabendo agora há pouco, mandei mensagem pra ele. Tô sabendo já, né? Feliz por essa dupla, acompanhei, né, essa caminhada que estiveram juntos aqui no futebol pernambucano em outro momento. Boa sorte, Márcio, boa sorte, Edson Miolo. Perdi meu convidado especial, meu cadeira cativa. Mas olha, Márcio, aquelas perguntas que todo mundo vinha fazendo pra você em relação aos bons jogos, boa campanha, né? Se te incomodava tanto, quando é que não tá na hora de ser o treinador, enfim. O que é que muda a partir de agora, né? Pra você como técnico realmente do esporte? É bom, né? Nós estarmos aqui novamente, prazer estar falando com você. Veja bem, eu entendo toda a dinâmica, né? E o processo, né? Eu respeito muito vocês, repórteres, em função da busca, né? Da continuidade ou não. Então eu sempre respeitei essa situação, esse momento que a gente estava vivendo. E eu volto a dizer aqui, nós sabíamos que de repente se acontecesse eu estaria pronto para fazer e assumir. E a diretoria ter essa tranquilidade também no mercado, né, para estar buscando. A gente sabe como que o futebol funciona, né? Os resultados, as vitórias, elas são muito importantes no futebol. Mas a gente sabe que em alguns momentos acontecem momentos ruins. E aí a diretoria tem que correr atrás, né, para solucionar os problemas, né? E aí dentro de campo, juntamente com todo o staff e jogadores também foram muito importantes também nesse processo. E as coisas foram acontecendo de uma forma bem natural, né? E hoje eu fico muito feliz por receber esse convite agora também para assumir como treinador a camisa que nós já vestimos, tricampeonato. Então novamente buscar os resultados das conquistas. A responsabilidade ela aumenta muito, porque eu sei como é grande. A cobrança de vocês também a gente entende, vai sempre entender e respeitar. Mas cabe a mim, né? A liderança, fazer com que os atletas assimilem bem o que a gente passa para eles. Nós temos a obrigação de dar todas as informações para os atletas com relação aos adversários que nós vamos enfrentar. Então a gente tem que ter essa boa leitura para estar informando os atletas tanto antes do início da partida, quanto também no intervalo do jogo, durante o jogo. Então a gente tem que estar sempre preparado para motivar os atletas, sempre buscando os resultados. Sempre falei para eles, tanto o respeito vai existir em todos os lugares, em todas as equipes, mas onde nós formos jogar, a gente vai ter sempre um pensamento de buscar um resultado positivo. Boa noite, Márcio, Edson, Lucas e Ítalo. Boa noite a todos. Robert Samento da TV Jornal. Márcio, a gente está falando aqui de uma
Edson Lucas? Por que os caras estão nessa parada de Edson Lucas, né? É Edson Miolo, pô. A não ser que o nome dele seja Edson Lucas alguma coisa e o apelido é Edson Miolo. Motivação, parabenizando você por esse trabalho que você vem desenvolvendo, mas sábado já tem um jogo importante, né, contra o América Mineiro, uma viagem, com talvez um confronto direto em relação à briga pelo acesso. E eu queria saber como é que você tem preparado esse elenco para esse confronto, porque você acabou ganhando algumas peças, né? Você testou algumas peças no jogo contra o Maranhão, teve a oportunidade de testar o Yuri Castilho, o Depena como titular, Sim. teve a volta do Augusto Pucci. Você pensa em fazer algumas mudanças? O que é que você avaliou da partida? Ou se você vai mudar de acordo com o desempenho dos atletas ou de acordo com o que você estudou do adversário? Obrigado. Hoje nós tivemos a reunião, né, o grupo todo se representou. Uma das coisas que a gente ressaltou foi esse ganho, né? Porque tem elencos ou tem grupos que você não tem tanta versatilidade, né? Então mostrou. Eu acho que a gente ganhou muito com esse jogo de ontem. A gente já vinha ganhando com a repetição, né? Poucas mudanças em jogos anteriores, mas esse sim foi mais mudanças, né? E jogadores que foram titulares no início da competição, depois ficou fora, teve pouco espaço comigo, e aí teve a oportunidade novamente nesse jogo contra a equipe do Maranhão. Então foi muito positivo com relação a isso, passei para eles a importância de você ter essa tranquilidade. Lógico, eu tenho que ter um ambiente tranquilo, como nós estamos tendo esse ambiente tranquilo. Os jogadores têm que entender que a gente vai buscar sempre o melhor com aquela equipe que vai se iniciar, aqueles 11, né? E a gente sabe que nós temos 5 jogadores que podem entrar durante o decorrer do jogo e mudar e fazer a diferença. Então eu fico tranquilo e feliz por esse momento, né? É um momento de que os jogadores conseguiram se resgatar. A gente tem que estar sempre tendo os jogadores prontos para jogar e nós temos um elenco forte, competitivo, para uma competição tão difícil que é o Campeonato Brasileiro. Rapaz, eu tô vendo aqui o chat da TV Esporte. Rapaziada, vou até compartilhar aqui em tela pra vocês, tá? Meu irmão, o que tem de gente largando o aço não tá escrito, pô. 60% dos comentários é fora Ítalo Rodrigues, foi uma decisão errada, vários naquele tom, velho, eu vou torcer, vou apoiar, vou torcer demais pra que dê certo, mas foi uma decisão errada. Eu tô nessa média de eu acho que foi uma decisão errada, tá? Pelo time, tá? Esperaria mais 2 jogos, como eu já falei. Nesse momento aqui no chat, eu lancei a enquete e 61% do chat aprovou a efetivação de Márcio Goiano, tá? Bom, 39, né? Nesse momento da live, não está aprovando. Ok. Eu acho que tá mais ou menos... Se a gente fosse fazer uma enquete hoje na Praça do Derby, com 1000 torcedores, eu acho que ia dar isso daí. 60-40. 60 gostando, 40 não gostando. Eu acho que tá nesse equilíbrio. Não acho que existe uma rejeição muito forte, mas também não acho que existe uma super aprovação muito grande da torcida, da massa da torcida do esporte. Também não acho que é por aí, tá? Se fosse a efetivação de Márcio com 1, 2, 3 jogos, a rejeição ia ser muito maior. Porque 1, 2, 3 jogos, pelo amor de Deus. Até pelos trabalhos recentes de Márcio Goiano nos outros clubes. Agora já são 7, né? 5 vitórias e 2 empates. Então o retrospecto pesa, mesmo contra times, a maioria deles de Série D, né? Times fracos, né? Essa é que é a realidade. Que não é parâmetro nenhum de acesso para a Série A, né? Boa noite, professor. Parabéns pela efetivação. Bem-vindo, Edson. Boa noite a todos. Professor, foi um percentual altíssimo, né, de aproveitamento, né? O senhor foi muito bem elogiado. Apesar de ter colocado novas peças no jogo de ontem, você já tem o aval para a contratação, vai aproveitar os garotos da base. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre agora esse novo passo, né, para o futuro do esporte no ano 2026. Boa noite, obrigado. A gente sabe, a gente vai falar sempre em responsabilidade, a nossa direção também tem essa... Nós temos um mercado, né, que não para, sempre está buscando aí esse conhecimento com relação a atletas, né? Nós temos aí esse tempo agora em função da janela, mas todo dia está se reciclando e buscando. E a gente, com certeza, na hora certa, isso vai acontecer, né? Chegada de repente, outros atletas para também estar nesse caminho, nessa busca de acesso para a Série A. Isso aí é o nosso grande objetivo. Nós temos ali inseridos no grupo alguns atletas da base, atletas com um potencial muito bom. Nós temos um que é titular, que é Zé Lucas, né? Que é um jogador que vem aí realmente... Quem conhece sabe da qualidade desse atleta, mas temos outros também, garotos, que com certeza ganha muito com essa fase de trabalho, treinamento, e com certeza no futuro quem ganha é o esporte. E a gente vai na luta. Nós temos aí um grupo competitivo, um grupo que sabe da importância e todos buscando sempre fazer o seu melhor, né? Então nós já temos esse jogo decisivo no sábado. Então a gente fala em números e fala em resultados. Isso é muito importante porque a gente conquistou, né? Dentro de campo a gente conquistou. A gente sabe como é difícil você conseguir as vitórias. Você, quando consegue um resultado de 1-0, a gente tem que estar sempre enaltecendo, né? Um resultado de 5-0 a gente vai observar
as coisas boas que apareceram, né? Então, tudo isso a gente tem que estar sempre fazendo análise. 1-0 a gente vai analisar, um 3-0 a gente vai analisar, um 5-0 a gente vai analisar, sempre com os pés no chão. Se tiver que cobrar, se tiver que corrigir, isso aqui é a nossa função, mostrar para os atletas. Hoje a gente tem essa condição de passar essa informação, né? Então a gente vai estar procurando fazer isso tudo. Todo mundo se ajudando, principalmente o pessoal da base que precisa, essa ajuda, essa interação com jogadores mais experientes, jogadores que possam dar esse conselho, né, naquele momento para se ajudar. Então a gente tem essa unidade, um grupo bem unido com relação a essa juventude, experiência, e a gente vai procurar sempre estar junto ali para dar esse apoio para os jovens e, lógico, cobrando em todo sentido para que eles possam vencer lá na frente também. E nego lá no chat tá lá sacaneando. Tu só tem uma vitória na Série B, boca torta. Os caras é loucura demais, velho. Os caras no chat pilham demais. Ainda bem que Márcio Goiano não tava olhando o chat no YouTube, viu? Pessoal, boa tarde. Edson, Márcio, sejam bem-vindos. Queria perguntar para o Ítalo, eu acredito que não seja desconfortável para o Márcio, né? Até porque o clube já vinha falando sobre questão de contratação de treinadores, e ele também vinha falando nas coletivas sobre isso. Mas eu acho importante falar sobre esse processo até a chegada do Márcio hoje a ser efetivado. Como foram os passos do esporte nesse mercado? A gente até bateu um papo em forma ontem que nas últimas semanas foram, né, atribuídas muitas coisas em relação a você, por exemplo, uma possível negociação com o Mariano Souza. Então, acho que é um momento importante para esclarecer o que tem de verdade em todas essas histórias, quem foi consultado, quem não foi, como está o mercado e todo esse processo até a chegada do Márcio hoje. Não, legal, Pedro. Boa noite. As últimas 2 semanas, né, como é que a gente trabalhou? A gente trabalhou prospectando, entendendo os treinadores que haviam disponíveis no mercado, se esses treinadores encaixavam no perfil do clube esporte, do elenco esporte. Ponto. Só aí a gente já descarta alguns, né? Outros, a gente já, por conhecer e por estar no mercado, a gente já sabia que se encaixaria, né? Para desmistificar um pouco, não chegamos a negociar nem fazer proposta oficial a ninguém, sim sondagens, entendeu? Cheguei a conversar com o próprio Mariano, assim como conversei com outros, conversas de entender o momento dele, de falar do momento do esporte, né? E a partir do momento a gente decide se evolui, se não evolui, de ambas as partes, não só da parte de cá, como eu já falei em outras, né, entrevistas. Também jogador é como treinador, a gente precisa querer contratar, ele precisa querer vir, tem a questão financeira e tem o momento de cada um. Então, das últimas semanas foi muito assim, né, com muita tranquilidade, com muita calma, né, debatendo muito com toda a gestão do clube. Eu tenho que parar aqui porque isso é meio bizarro, né, velho? O esporte precisando de treinador e Ítalo Rodrigues me afirma que só sondou, pô. Só entrou em contato, conversou para saber se queria, se não queria vir. E proposta oficial na mesa? Nenhuma. A pergunta de Pedro Maranhão foi muito boa mesmo, concordo. A melhor pergunta até agora na coletiva de forma disparada. As outras foram muito, meio que óbvias. E umas até meio que repetitivas até. Mas beleza. Então assim, tá aí a informação. Não teve uma proposta oficial por ninguém, porra. Só foi sondagens, consultas. Olha, você quer vir treinar o esporte? Ficou só nessa daí mesmo. Aí a gente volta pra loucura que é o mercado, né, velho? O mercado é muito ruim, viu? Que mercado ruim da porra, velho. Muito escasso, velho. Não tem um bom no mercado praticamente. Pra você ter certeza que vai dar certo aqui no esporte. Pra ter confiança, né? Com lastro, costa larga. Não tem, porra. Não tem treinador bom no mercado, não. E os que estão empregados... É o tal negócio, às vezes tu não consegue nem fazer a proposta, porque o treinador, quando tu vai entrar em contato com ele, já descarta logo, ó, eu tô aqui treinando, tô sólido, tem um projeto aqui com o clube, eu não vou querer sair agora. Então, pode, irmão, difícil. Agora, o caso Souza é meio bizarro. Velho, pra não ter feito nenhuma proposta ou algo do tipo, é porque não queriam contratar Souza, pô. Não queriam contratar Souza. Porque era meio que a última cartada, né? Na última cartada, se tu está desesperado, tu faz proposta. E eu também acho que Ítalo não chegou a fazer proposta no modo desespero, porque Márcio Goiano estava conseguindo resultados. Então, trazia um pouco mais de paz e calma, ao mesmo tempo, talvez no tom de letargia, para a diretoria não chegar sequer a fazer uma proposta por ninguém. Isso é que é mais bizarro, tá ligado? Quase um mês sondando, bicho, isso não existe não. Exato, João. Existe. Aqui no Esporte Clube do Recife existe, viu? Existe legal. Então, é um combo de coisas aí que, porra, beira o inacreditável, né? Imagina tu passar um mês e tu não fazer proposta oficial por nenhum treinador aí no mercado ou que esteja trabalhando nada, velho. Só consultas, só sondagens. É surreal demais. Bom... Abraço aí pro William. Eu concordo de certo modo, tá, William, também com o seu comentário.
É assim que funciona na instituição, Lobo. Não dá pra ir atrás porque a torcida quer ou pela história do clube. É preciso muita cautela. O histórico de permanência de técnicos no esporte é péssima. Concordo parcialmente, tá, com o seu comentário. Bom, vambora. Por isso que eu trouxe aqui todo o contexto, né? Dos últimos 20 dias no mercado. Não tem, porra. Então é natural que tenha mais consultas do que propostas oficiais. Porque não vai dar nem pra tu chegar no estágio da conversa final para realizar uma proposta oficial de fato, né? Ficou só no modo da conversa. E aí, Dalpozo, quer vir? Quero não. Aí ele desliga o celular. E aí, Ederson, quer vir? Quero não. E aí, Sosso, quer vir? Ó, veja só, tem esses detalhes aqui, não sei o que mais. E ficou nessa só, pô. Um mês. Pra nossa sorte, Márcio Goiano tava entregando o resultado, né? Entendendo, né, os outros pontos, né, eu trago, de repente, uma visão muito mais do dia a dia, mais técnica, dividindo com a questão com o Lucas mais financeira, com o presidente do ponto de vista de gestão, e é assim que a gente fez na última semana, e muito feliz com o Márcio ter dado essa tranquilidade justamente para a gente poder chegar até aqui, né, com muita tranquilidade e convicção na efetivação dele. Parabéns, primeiramente. Eu gostei muito que já era um, agora já é o outro, entendeu? E Márcio, Goiano, Edson, um é o olho do outro. E agora, assim, Alexandre também vai fazer parte desse trio também aí. Foi uma pessoa importante na sua ajuda. Eu queria saber disso, professor, do senhor. Alexandre, obrigado, tá? Pelas palavras aí. A gente tá na luta, né? Eu e ele já tem algum tempo juntos aí também. Alexandre foi realmente uma pessoa muito importante. Ele iniciou esse processo, né? No início da competição foi ele que... 3 jogos, né? Ele iniciou esse processo. É uma pessoa que eu já conheço também das antigas. Nós jogamos juntos no Figueirense em 2001. Então eu já conhecia. Então isso aí também ajuda muito. O cara que veste a camisa ali junto. Tem procurado fazer o seu melhor ali na base, no sub-20. Esse momento que ele tá junto com a gente ali, ele deu esse suporte. Total liberdade, porque ele conhece, ele entende. Então a gente sempre conversamos com relação ao adversário, discutimos com relação à tática, a posicionamento, postura. Então é uma pessoa que a gente tem um carinho, tem um respeito. Conversei com ele também, passei toda a situação com relação ao convite que o Edson viria para trabalhar comigo novamente. Então falei com ele, expus toda a situação. Então isso aí cabe também ao diretor. Ele está no processo, né, porque ele é o treinador. No dia a dia também ele está junto com a gente. Espero, a gente vai definir da melhor forma possível. Independente se ele estiver no sub-20 ou aqui junto com a gente profissional. Ele, como foi importante no início, foi importante agora a curto prazo comigo, esses 7 jogos, vamos colocar dessa forma, ele vai ter sempre o meu respeito e quando puder, ele vai estar sempre comigo para a gente estar discutindo as situações, jogos, né? Porque ele é uma pessoa que quer crescer, quer vencer, ele também busca seus objetivos como treinador. Então vai estar sempre junto ali para que a gente possa discutir sempre os próximos adversários. Boa noite a todos. Parabéns, Márcio, pela efetivação. Parabéns, Edson, pelo novo desafio. Boa sorte. A pergunta é tanto para a diretoria quanto para vocês, até para o Edson também ficar à vontade de responder. A gente falava, Márcio, na coletiva anterior sobre pressão. E eu dizia que nem a diretoria lhe pressionava, porque você estava na condição de interino, e você foi bem claro nisso e aceitou muito bem isso, nesse desafio que estava antes. E a diretoria não se sentia pressionada pela torcida, porque qualquer eventualidade que acontecesse, e não aconteceu, a diretoria ia dizer, estamos buscando um treinador. Agora não tem mais busca. Você foi efetivado e a diretoria confiou a você essa missão também ao Edson. Mas a pressão ela agora vai mudar. Ela vai talvez até aumentar para você e também para a diretoria. Eu queria que vocês pudessem falar sobre a pressão da torcida, porque agora qualquer eventualidade que acontecer vai ter pressão para a diretoria por não ter trazido um outro treinador e para o Márcio também, que agora está na condição de efetivado. Obrigado. Exatamente isso. Eu acho que essa pergunta do repórter tá mais num tom de reflexão / crítica do que num tom de uma pergunta mesmo. Para mim, eu não sei nem se dá para considerar que isso é uma pergunta, tá? É mais uma reflexão do que propriamente uma pergunta. Mas enfim, beleza. Esse é o meu grande ponto dessa live. Esse foi o meu grande ponto no vídeo da efetivação de Márcio Goiano. Meu amigo, quando ele perder um jogo e empatar outro, no outro dia, toda a torcida do esporte, ou boa parte da torcida vai estar falando, olha lá, ó. Foram efetivar Márcio Goiano, olha lá, ó. Era para trazer um treinador de verdade, olha lá, ó. Tá na hora de pensar em trazer um novo treinador, hein? E a pressão em cima de Ítalo Rodrigues vai ser muito grande. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Posso ir além. Eu tô colocando aqui cenários, tá? Vamos supor que eu fosse Ítalo, aí eu vou efetivar Márcio. Eu não efetivaria ainda. Mas tá, efetivei. Eu conversaria com o Márcio. Márcio, a gente te efetivou aqui, irmão. Mas dependendo do andar da carruagem, é uma efetivação num tom ainda de estamos no mercado. Tá ligado? E eu nem sei se essa conversa seria correta, assim. Eu não sei se a postura correta deveria ser essa, tá?
Até acho que não, inclusive, por isso que eu não efetivaria. Mas ok. O ponto é, vamos supor, Jair Ventura demitido do Vitória. Tô colocando Jair Ventura como um exemplo, tá? Aí, porra, é um desejo muito grande da diretoria contratar Jair Ventura. Só que hoje Jair Ventura tá empregado. Só que daqui a 15 dias, quando Márcio Goiano perder um jogo e empatar outro, por exemplo, Jair Ventura vai estar livre no mercado. Eu nem pensaria duas vezes. Jair Ventura nos salvará. Não deixe esse homem ir embora. E com Thiago Neves no time vou pra libertar agora. Eu nem pensaria duas vezes. Eu traria Jair Ventura pra ontem. Tô colocando Jair Ventura como um exemplo, tá, gente? Quero deixar bem claro. E ele é um bom treinador. Então, estaria nesse tom aí, viu? Estaria nesse tom. Eu não acho que Márcio Goiano, se perder 1, 2 jogos ali, vai ficar tão tranquilão no cargo, não. Mas posso estar errado também, que pode ser mais um erro da gestão Ítalo Rodrigues. Cara, é Esporte Clube do Recife. É pressão, não tem como a gente fugir disso. E desde o momento que a gente senta nessa cadeira, a gente senta primeiro, porque a presidência entendeu que a gente está pronto, preparado, para saber lidar com essa pressão, para poder ter justamente a frieza de lidar com essa pressão. Não é fácil, né? Mas a gente está aqui justamente, como eu falei na abertura, trazendo uma visão, pedindo um voto de confiança e falando para o torcedor que aqui não existe dúvida, né? A gente tem muita convicção em tudo que a gente faz, né? O Lucas pode complementar minha resposta, mas eu vejo muito dessa forma. É isso mesmo, Edson Lucas, mais conhecido como Edson Miolo. Não tem como você fugir. Por mais que tu tenha dito, antes de interino, não, a pressão aqui ela é o tempo todo, ela é ganhando, né? A gente tem os números aí, o Márcio com mais de 80% de aproveitamento, a gente tem uma derrota no ano, conseguimos um campeonato da forma que foi, né, com autoridade, mesmo tendo 6 atletas na representação, e tá tudo bem, porque quando a gente vem para cá, a gente vem para isso, né, para assumir, porque da mesma forma que a gente assume, a gente sabe que no final, né, quando a gente conquistar, eu não tenho dúvida que a gente vai conquistar, a gente vai entregar aquilo que o torcedor espera, né? Muitas vezes não é no momento nem da forma que ele quer, e a gente respeita muito isso, porém a gente tem que aqui, quem está aqui tem que tomar as decisões e tem que entender o que é o Esporte Clube do Recife. E o Esporte Clube do Recife é isso, é pressão o tempo todo, né? Se a gente não está ganhando, a gente tem que ganhar, se a gente está ganhando, a gente tem que ganhar jogando bem e buscar sempre a melhora. Então é isso que é um trabalho de excelência, né? Eu tava até vendo os resultados ontem da Champions e a gente fazendo esse comparativo ontem no jantar. Cara, você chega num nível de um clube desse de finais de Champions, os caras se preocupam muito, os profissionais, né? Com a questão desportiva. Né? A gente vem para cá e a gente se preocupa justamente com fazer o que a gente pode fazer de melhor para entregar o melhor para o clube, para entregar o melhor para o torcedor, para poder ser um ponto, né, de apoio para a gestão do clube, para o presidente, e é essa a nossa função. Boa noite a todos. Seja, na verdade, parabéns, Márcio Goiano, parabéns, Edson. Seja bem-vindo ao esporte. Ítalo, o Lucas, é isso mesmo, tinha esquecido o nome. A pergunta diretamente é para você, Márcio. Você teve uma passagem ano passado pelo Goianésia e você foi jogador do clube, então conhece como é de fato, como foi perguntado aqui pelo colega, a pressão da torcida, como é a torcida do esporte. E a pergunta para você é, nesse período que você estava como interino, chegou em algum momento de você dizer assim, não, eu realmente dou para ser treinador, eu dou conta do recado, mesmo o clube procurando um outro treinador, e você bem pontuou nas coletivas, né, que o clube vinha procurando treinador, mas chegou em algum momento assim, você, até não dizer diretamente para Ítalo ou para a diretoria, mas você pensar assim, não, eu acho que se eu assumir como treinador eu vou dar conta, ou você realmente respeita. Aí é complicado, velho. Jordana saiu do BBB, aí é foda, já quebrou o clima, velho. Quebrou o clima já, quebrou o clima. Isso é uma aberração, gente. Deixar essas merdas aí no BBB e ter tirado Jordana é um escárnio isso aí, pô. Pelo amor de Deus. E olha que eu nem assisto isso aí mais. Eu nem assisto isso aí mais. Só assisto highlights de vez em quando passa alguma coisa ali ou outra. Mas Jordana ter saído é um crime. É um crime sem precedentes isso aí, inclusive. É o povo brasileiro inteligente pra cacete, né? Impressionante isso. Voltando. Respeitou o processo de, não, sou interino e se for para ser treinador, a diretoria vai saber o melhor. Chegou a passar isso pela tua cabeça ou não? Não, em momento algum passou pela minha cabeça o que está acontecendo agora. Agora sim, agora mudamos, né, viramos a página, mas desde o momento que eu recebi o convite para ser auxiliar, e olha que a gente ainda conversou bastante com relação a essa nova função, né? E para mim foi muito importante, como eu falei anteriormente, eu consegui estar em todos os ambientes do clube, né? Vivenciar a parte médica, fisiologia, fisioterapia. Então para mim foi um aprendizado legal. Eu sempre fui leal, na minha vida eu sempre busquei
fazer as coisas certas, né? Então, em momento algum, realmente passou pela minha cabeça. Quando vocês me perguntavam com relação... Ei, peraí, tá? Só pra descontrair aqui rápido. Ai, ai. Lulu no BBB 2027. Rapaz, eu iria, velho. Eu iria. Não vou negar. Não é algo que é impossível eu ir, não, tá ligado? Não coloquei lentes, não, tá? Coloquei lentes, não. Se eu colocasse lente, meu dente ia estar todo quadrado, pô, praticamente. Não coloquei lente. Só tá mais branco mesmo porque eu fiz procedimento. Enfim, vamos voltar. Se viria o treinador ou não, sempre foi de uma forma bem honesta. Eu estava vivendo jogo a jogo. Quando eu assumi o primeiro jogo, eu falei para os atletas, eu não quero me exaltar, né? Eu não queria em momento algum aparecer. Aquele momento ali, até esse momento, eram os atletas. Para mim, eles que teriam que aparecer, eles que teriam que buscar. E eu fico muito feliz por esse momento, porque as conquistas, lógico, a gente também tem o nosso trabalho, mas a dedicação ali a gente sabe como é dentro de campo, a gente viveu isso dentro de campo. Nós vivemos um jogo, para mim foi um diferencial, foi contra o ABC. Um jogo muito difícil, onde teve mais imposição física. E eu falei para os jogadores, se a gente não entrar na mesma imposição física do adversário, a gente vai ter dificuldade no jogo. E eles entraram. Então aquele jogo para mim realmente foi uma referência legal, que ali também a gente fez algumas mudanças, colocamos alguns atletas que não estavam jogando naquele momento. Então a gente viu a força do elenco. E aí, com certeza, após esse jogo, aí houve algumas cobranças com relação a momento, né? Até conversei com o Ito lá naquele jogo anterior contra o Retrô. Era um jogo que a gente poderia também ter aproveitado para fazer algumas mudanças, mas na minha cabeça era uma mudança de chave, né? Uma vitória seria muito importante contra o Retrô em função do próximo adversário que a gente tinha com relação à tabela, à competição, para a gente poder deslumbrar, de repente, chegar na ponta, e poderia ter acontecido uma desatenção ali no último minuto, acabou tirando esses 2 pontos que a gente poderia hoje estar na ponta da tabela. Mas é isso aí com relação a esse momento, agora para frente, né? Agora para frente que a gente vai ter essa função realmente como treinador, fico feliz. Eu queria colocar aqui algumas situações. Desde o momento, eu já conheci alguns profissionais, lógico, algumas pessoas do staff. Tive a felicidade de conhecer novos profissionais, novas pessoas, nova diretoria. E eu fui muito bem recebido. Fui muito bem recebido pelo presidente. O presidente me recebeu muito bem. Lucas, no dia a dia, a gente está sempre se encontrando. Outros profissionais também que estão ali com a gente. Então, eu fico muito feliz pela seriedade das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso. A minha cabeça bem tranquila, serena. E agora, com relação à cobrança ou não, pressão ou não, a minha vida sempre foi pressão. A minha vida sempre foi pressão com relação ao futebol. E a gente tem que estar aqui para resolver esses problemas que vão acontecer com tranquilidade, com equilíbrio e, acima de tudo, dar sempre tranquilidade para os atletas. Ítalo, boa noite aí para todo mundo. A pergunta é para você, mas se o Lucas também quiser complementar. Acho que é inegável que quando o esporte contrata algum treinador ou algum jogador, se olha o histórico, né? E aí a torcida está resgatando muito o histórico recente de Márcio Goiano, que não é compatível com o que se preocupava de um treinador com histórico recente na divisão e de bons trabalhos. E eu queria te perguntar o que é que levou a direção, após mais de 24 dias, se não me falha a memória, a tomar essa decisão, levando em conta esse histórico recente do treinador e se foi algo desses 7 jogos aí, né? Mas também as 4 vitórias na Copa do Nordeste com adversários de divisões inferiores. Então é um pouco dessa escolha. Um pouco. Boa pergunta também, viu? Porque o perfil que a diretoria estava buscando era um perfil de um técnico experiente com títulos, né? Com uma bagagem mais forte recentemente de uma Série B. Márcio Goiano é um técnico experiente, sim. Só que ele não vem de uma bagagem recente de títulos, de acessos, conquistas, não, pô. Como a gente já trouxe aqui no currículo dele, né? Um pouco de tudo. Para mim, o histórico recente do Márcio é o histórico no esporte. De mais de 80% de aproveitamento, de melhor ataque, acho que da Copa do Nordeste. Enfim, na Série B a gente é o time que mais cria. Então, é um histórico muito positivo, né? A partir desse ponto, nos dá Eu tenho que parar aqui, tá? Porque eu não trouxe isso aqui ainda em vídeo. Mas eu salvo algumas coisas para ir trazendo aos poucos aqui para vocês, né? Eu vi uma publicação recentemente, eu salvei, tá aqui, ó, do Eugênio Leal, que é jornalista da ESPN, inclusive. Eu gosto dele. Faz muito tempo que eu não acompanho nada dele, eu nem sigo ele no Twitter, vou começar a segui-lo. Ó, tô cruzando dados da Série B por aqui com a ajuda da data ESPN. Na horizontal, os clubes que mais finalizam, né? Na vertical, os times que têm mais gols esperados, ou seja, que criam melhores chances, e Sport e Ceará se destacam. Olha aqui, ó, como o Sport está muito acima da média. Aqui a expectativa de gols, que são aqui na linha vertical, né? Cruzando com os dados na horizontal de finalizações, né? Que chutes, finalizações, cabeçadas e tudo mais. O pacote geral de finalizações, né? Chutes ou cabeçadas. E cruzando esses dois dados, o Sport e o Ceará se destacam.
Óbvio que o ideal, em tese, é você estar mais para o canto direito e para cima, né? Em tese é o mundo hipotético ideal. Mas se você tá muito para cima, isso é muito bom. Se você tá muito pro lado também, de certo modo, é interessante. Só que aqui é finalizações, né? Você chutar muito é um bom indício? Ah, de certo modo é. Só que você criar mais é melhor. Tem uma expectativa de gols melhor. Porque você pode ser o chuta-chuta de fora da grande área. Você pode ser aquele time que chuta de qualquer distância por N fatores. Mas a estatística mais interessante seria por criação de chances claras, né? Porque aumenta a tua expectativa de gol. Que é justamente o caso de Ceará e Sport. Bons números aí trazidos por Eugênio Leal, que justamente corrobora com o que disse Ítalo Rodrigues. A confiança justamente por conhecer, justamente por analisar o mercado, mas mais do que tudo o que eu falei. A gente tem um ambiente, a gente tem um grupo no qual a gente confia, né? Cadê? Tem uma do Portal 87 que fez esse cruzamento com XG e XGA. Esse aí só vê ataque. Tá, deixa eu ver aqui então do Portal do Sport 87, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse aí eu não vi, tá? Não vou negar. Porque é muita coisa, né, irmão? Às vezes eu não consigo ver tudo, né? Que é um bom perfil, por sinal, tá? O bom perfil Portal do Sport 87 é o que eu sigo lá no Twitter. Só que eu não sei quando é que ele postou exatamente. Ele postou tem 4 dias aproximadamente. Olha aí, ó. Estatística. Raio-X estatístico do Sport na Série B. Ataque. Boa produção ofensiva. O Sport é o primeiro em XG por jogo na Série B, com 1,77 à frente do Ceará, inclusive. Tá. Esse aqui já é o oposto, né? XG por jogo, defesa menor igual a melhor. E aqui, esse aqui é o da defesa, no caso. Entendi agora. Por isso que eu tava achando estranho. Esse aqui é o da defesa no eixo vertical, no eixo horizontal, XG por jogo aqui no caso do ataque. Tá. Voltando. Chance clara não falta. Chance clara, segundo, chance clara não falta. 60% dos chutes saem de dentro da grande área, 34 de 57. O Sport é o segundo em grandes chances por jogo, com 2,5. Atrás só do Botafogo de São Paulo, 2,75. E à frente do Atlético e do América Mineiro, com 2,33. O problema está na conversão. 7 das 10 grandes chances foram desperdiçadas. Foram 22 finalizações no alvo em 57 tentativas. Com certeza, esse jogo aqui contra o Avaí, o último na ilha, alavancou muito esses números, né? Só Castilho perdeu 2 gols cara a cara, pô. 2 gols e meio, né? Porque o gol de Depena surge a partir de uma furada inacreditável de Castilho. Isso aqui que eu só tô citando dos lances de Castilho, tá? E assim, das grandes chances que o Sport teve também, Kozlinski salvou muito Londrina e Elton Leite salvou muito Vila Nova. Perotti perdeu gol cara a cara, Biel finalizou, Elton Leite fez milagre, teve chute de Castilho. Então assim, o Sport criou muito mesmo, isso aí é incontestável. Só que desperdiçou mais do que deveria. Bom, defesa. O XGA já acende o alerta. O Sport tem 1,40 de XGA por jogo. Isso coloca o só na 14ª posição defensiva na Série B, atrás de Vila Nova, 1,29 e São Bernardo, 1,31. E à frente do Avaí, 1,43 e América Mineiro com 1,50. Caramba, é uma estatística bem completa, né? Vou deixar até para fazer isso em vídeo depois, no futuro. Mas se a gente for parar para analisar aí, rapaziada, rapaz, isso se deve muito... Eu não vou nem aqui alongar debate por questão tática, mas sim por questão individual. Os nossos zagueiros, na média, são fraquíssimos. Benevenuto é horroroso. Zé Marcos é ridículo. Abraão é uma piada. Sendo propositivo ou retranqueiro, esses caras vão falhar, velho. Por quê? Porque eles são ruins mesmo. E é por isso que a minha teoria, que eu posso estar errado, tá? Não tô falando aqui que eu sou o dono da verdade, não. Que eu acho que o Sport deveria ter um técnico propositivo. Porque se essa bola ficar muito lá atrás, a gente vai tomar ferro. Se a bola ficar muito lá atrás, a gente vai tomar muitos gols. Se a gente for retranqueiro, a gente vai tomar muitos gols, pô. Por quê? Porque os caras não marcam muito bem, não, velho. Tem a bola e com a bola são horrorosos. Ao mesmo tempo, se você bota os zagueiros para construir muito com a bola no pé, eles podem entregar rapadura também.
meio que aquele paradigma, aquele paradoxo, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu prefiro um treinador propositivo que crie mais chances do que ceda lá atrás. Para que a gente tenha uma expectativa maior de vencer mais jogos, né? Eu penso dessa forma. Pode ser que eu esteja errado. Que o treinador hipotético tem que ser retranqueiro para ajustar a defesa e o ataque ao natural, com as individualidades que tem, conseguir corresponder lá na frente. Bom, mas aí teria menos chances criadas na média, né? Bem, aí é um debate complexo, tá? Não é tão simples, não. Vamos voltar aqui para o complemento da coletiva de Ítalo Rodrigues. E a gente tem aquilo que a gente preza, que é o profissionalismo e o respeito. Isso a gente vê diariamente no CT. Né? Não adianta a gente puxar simplesmente só o histórico do Márcio ou de qualquer profissional anteriormente se a gente não olhar para a nossa amostra. A nossa amostra é o que a gente está fazendo aqui. Né? Um futebol coletivo com um grupo muito bom, um ambiente excelente, né? Que já sempre foi excelente, e um grupo que abraçou muito bem as ideias do Márcio, que contribuiu com ele, né? E faz com que, obviamente, a gente tenha a segurança de trazer ele como treinador de um clube do tamanho do Sport. Ítalo, Márcio, pelo menos vai voltar a responder agora aquela pergunta de auxiliar, né, Márcio? Não sei como ele estava aguentando. Piolo, bom revelo, parceiro. Lucas, boa noite. Eu vou fazer 2 perguntas. Os últimos serão os primeiros a perguntar 2 vezes. Uma para você, Ítalo, e depois para o professor. Para você, a pergunta é a seguinte, Ítalo. Você acabou destacando essa questão da participação do elenco, né? Ontem, na saída do jogo, nós conversamos com o Yuri Castilho e perguntamos sobre essa questão da continuidade do Márcio. Aí ele falou o seguinte: tá dando certo, tá dando certo. Então, a minha pergunta para você é essa. Esse está dando certo. Vocês, como diretoria, comissão técnica, conversaram com os atletas sobre essa questão da possibilidade? Porque toda vez que a gente perguntava a algum jogador sobre técnicos, eles falavam, a gente deixa para eles, a gente não quer se envolver não. Mas sabemos que existem comentários dentro do grupo. Eu queria que você falasse se esse sentimento da aceitação dos jogadores realmente foi bem mais fácil, diga assim, de dizer, o Márcio vai continuar como treinador. Obviamente a responsabilidade não é dos atletas, apesar da gente, né, pegando até um gancho na tua fala, ter o sentimento deles. Né? E o sentimento deles, como eu já falei, se vê no dia a dia, num ambiente positivo, alegre, com muita competitividade. Né? Eu estava falando até ali pro Edson antes do Márcio chegar, que a gente tem um elenco que gosta de treinar, que se cobra, que quando treina às vezes baixa um pouquinho, um chama a atenção do outro, sabe? Então é óbvio que a gente, né, pela experiência, né, a diretoria ela mede a temperatura, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é da diretoria de futebol. Mas, obviamente, os atletas eles compreendem, eles contribuem com isso através do comportamento e da atitude. Né? Então, esse comportamento, essa atitude a gente vê no dia a dia através do comprometimento deles e isso está muito claro, eu acho, para todo mundo. Márcio, eu sei que nas últimas coletivas nós falávamos muito dessa questão de tempo para treinar. Você, entre aspas, reclamava porque era jogo, descanso, viagem, jogo, descanso, viagem. Só que depois desse jogo contra o América, você vai ter um intervalo maior, que é para o jogo contra o Novo Horizontino, se não me falha a memória. Eu queria que você falasse dessa questão desse tempo, porque toda vez pergunta, quando é que o time vai ter mesmo a cara do Márcio? Eu queria que você falasse se esse período agora vai ser o suficiente para que você consiga realmente colocar em prática toda a tua técnica. Que na verdade o futebol é o seguinte, você tem uma semana para trabalhar, você consegue colocar seus conceitos, né, de uma forma mais bem clara para os atletas. Como a gente, por exemplo, jogamos ontem, nós tivemos uma representação hoje, o G2, né, vamos colocar dessa forma, pessoal que jogou amanhã. Amanhã nós temos o treino que a gente vai se preparar para o jogo contra a equipe do América. A gente tenta sempre procurar, com esse único treinamento, a organização, né? Eu prezo muito pela organização da equipe, tanto a organização defensiva quanto a organização ofensiva. Nós mostramos, passando para os atletas, o adversário, então a gente mostra o modelo de jogo. Então é esse tipo de trabalho que a gente tem quando a gente fala que tem poucos dias, né, ou pouco tempo para se trabalhar para o jogo. Mas a gente também, com relação o que nós temos hoje para mostrar para os atletas e dentro de campo, essa organização, né? Então é isso que a gente faz, mostrar o modelo de jogo do adversário, nos organizar. Eu vejo que a nossa equipe é bem organizada com relação à parte defensiva, a parte ofensiva pós-perda, os números também são muito positivos com relação a isso. E a conversa com nossos jogadores, que são jogadores experientes, jogadores que têm vivência, jogadores vitoriosos. Então é mais ou menos isso que a gente fala. A semana que vem realmente, aí já se abre uma semana, aí muda-se os conceitos, muda-se um pouco os treinamentos, direciona outros treinos, né, com relação a modelo, postura, posicionamento, porque você acaba atropelando em função do pouco tempo, o período é curto, você tem 15, 20 minutos para fazer um trabalho, para fazer um jogo importante, que é uma decisão contra a América. Então, mas a gente procura aproveitar da melhor forma possível. E o Ítalo falou bem aqui, os jogadores têm aproveitado. A gente, hoje mesmo no trabalho, a gente querendo já encerrar e os jogadores queriam mais, mas a gente entende
essa sede que eles estão, essa gana que eles estão, e aí a gente controla essa vontade para que a gente possa, no sábado, realmente fazer uma grande partida. Bom, tá aí. Coletiva de Márcio Goiano. No fundo, eu ainda considero ele um treinador interino, tá ligado? Bom, eu nem vou enrolar muito mais, não. Vou pegar aqui as mensagens de vocês